Boa noite, pessoal. Fala, Jeff, tudo bem? Vamos lá. Vamos dar só mais 5 minutinhos para o pessoal entrar aí e a gente começar a palestra. Mais 2 minutinhos e a gente começa. Mais 1 minutinho. Vamos lá então, né, pessoal? Aos pouquinhos o pessoal vai entrando aí no canal e vai acompanhando, né? Vamos lá. Agora, no início, eu vou só fazer uma introdução do camp, das atividades que a gente vai fazer aí no dia a dia. Dessa vez a gente vai estender as atividades até quarta-feira de cinzas, né? Vai ter atividade também. Vamos lá, então. Um duathlon no parque às 7 horas. A gente vai começar um duathlon, a gente vai fazer um treino de transição e vai
constituir em blocos de ciclismo, corrida. Vamos fazer de 2 a 4 blocos, dependendo do nível do atleta, né? Inicialmente, a gente vai fazer a parte teórica, né? Vou ensinar fundamento, como é que faz monte e desmonte, como que faz a transição, né? Da bike para corrida e da corrida para bike também. E após a parte teórica, a gente vai para a parte prática, né? Isso começa às 7 horas, de 7h30 às 8 a teoria e 8 horas em diante a prática. A gente também vai ter animadores e brinquedos para as crianças, né? Então, os pais aí que tiverem crianças e quiserem levar para acompanhar também, pode levar. E a molecada vai ter atividade enquanto vocês treinam, tá, pessoal? Então, não deixa de ir por causa da criançada, não. Leva também que eles vão curtir. E à noite, amanhã, voltar aqui um pouquinho, né? Já estou falando da palestra de amanhã e não falei da palestra de hoje. Daqui um pouquinho, o João Calazans, ex-presidente da Confederação Brasileira de Triatlon, vice-presidente da International Triathlon Union, na época dos anos 90, que foi o auge do triatlo brasileiro, né? O triatlo brasileiro estava no topo do mundo. Ele vai dar uma palavrinha aqui para gente, falar um pouquinho sobre a história do triatlo brasileiro no início mesmo, né? Ele já me deu uma palhinha, né? Uma história muito bacana. Então, não percam, vai ser bem legal mesmo. E no dia 18, amanhã, no sábado, a gente vai ter uma palestrinha à noite, às 18h30 também. A gente vai falar sobre esporte, beleza e saúde da mulher. Bem legal, bem interessante a palestra, com os doutores Alexandre Sé e Adilson Farrapeira, que são triatletas também, e dedicam a vida deles para ajudar as mulheres aí na parte de saúde, né? E para vocês, mulheres que têm muita dúvida sobre treinamento e ciclo menstrual, como é que é uma abordagem nossa com relação aos nossos atletas e tudo mais. Vai ser bem legal, bem instrutivo, então não percam, vai ser bem bacana. No domingo, dia 19, a gente vai fazer um aquátlon lá no Morro da Asa Delta, na beira-lago do Morro da Asa Delta, e a gente vai fazer treino de transição de aquátlon. Então, a gente vai fechar, dependendo do nível do atleta, de 2 a 4 blocos de 500 metros de natação com 2 quilômetros de corrida, tá? E antes da prática, a gente vai ensinar fundamento também. Como é que faz a transição da natação para a corrida e da corrida para a natação, tá, pessoal? Então, vai ser bem bacana. A gente começa lá às 7 horas os preparatórios lá para a atividade. Vai ser bem bacana. E à noite, no domingo, a gente vai falar sobre esporte e suas superações, com 2 grandes nomes aí do esporte paralímpico, o David Raposo, que é paraciclista, e o Marcos Lima, que ele é treinador paralímpico com inúmeros títulos aí nas costas. Então, vai ser outra palestra, pessoal, imperdível. Vai ser bem bacana. Já na segunda-feira, a gente vai fazer um simulado de triatlon lá na Concha Acústica. Então, os nossos atletas do camp aí, fiquem tranquilos que a gente vai mandar por WhatsApp toda a programação, os percursos, as distâncias, e a gente vai iniciar os preparativos às 7 horas também, vai ter uma parte teórica antes, e a gente vai fazer 3 distâncias. Vamos fazer uma distância sprint, que é 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida. Vamos fazer também a distância standard, que é o dobro, né? 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida. E a gente vai fazer também um triatlo um pouco mais longo aí para os atletas que também estão focando em fazer Ironman e tudo mais.
para iniciar o ano aí com um simulado nas distâncias de 1.500 metros de natação, 60 quilômetros de bike e 15 quilômetros de corrida, tá, pessoal? Então, essa é a programação de segunda-feira, vai ser o único dia que não vai ter palestra à noite, e é isso. Aí na terça-feira, a gente... relembrando, todos esses outros dias a gente vai ter animação, brincadeira para as crianças, para os pais que tiverem criança não terem desculpa de falar que não foi para o camp por causa dos meninos, tá? Então, pessoal, é isso. Então, concomitantemente ao treinamento, ao nosso camp, a gente vai ter essa parte lúdica aí para as crianças. Além da brincadeira, elas também vão estar olhando ali o pai praticar e a mãe praticar esporte e de certa forma é um incentivo a mais para eles também trilhar esse caminho, né? Na terça-feira, que vai ser o dia ouro nosso aí do Training Camp, a nossa novidade que a gente vem trazendo aí, a gente vai fazer um A4 Família, começando às 9 horas na Academia Raia 10, que é especializada em natação para criança, que fica ali no Clube Cindy Leges, na 610 Sul, pessoal. Então, a gente vai fazer um A4 de revezamento com as crianças e os pais ao mesmo tempo, né? Então, o que a gente programou? A criança nada um pedaço, a mãe ou o pai nada outro, e aí depois a criança faz uma corrida e o pai também finaliza uma corrida também, e os dois chegam junto no pórtico de chegada, tá, pessoal? Não é uma competição, é um festival, o intuito é a gente introduzir a molecada aí no esporte, então a gente está preparando um evento bem bacana aí para vocês, tá bom? Antes e depois do A4 revezamento em família, a gente vai ter uma corrida que a gente vai começar às 6h30, a primeira corrida, e a segunda corrida vai ser às 11 horas. Então, se você quiser correr antes ou quiser correr depois do evento, a gente também está organizando aí uma corrida. Logicamente que sempre a gente faz uma teoriazinha antes, ensinar um pouquinho como é que é a melhor técnica de corrida, a técnica mais eficiente, a menos lesiva e tal, para vocês terem isso em mente também e levarem para casa um pouco de teoria também, não só de prática, tá, pessoal? E na terça-feira à noite, a gente encerra o nosso ciclo de palestra aí com o mestre Ronaldo Gobi, mestre formado na Universidade de São Paulo, e a gente vai falar um pouco sobre uma ferramenta bem bacana medir o nível de fadiga do atleta, que é uma excelente ferramenta para ajuste imediato de planilha de treinamento, né? Que a gente vai falar um pouco sobre a variabilidade da frequência cardíaca e suas implicações no treinamento. Então, essa é uma palestra imperdível, pessoal, vocês não podem perder, tá bom? E no dia 22, na quarta-feira, a gente vai encerrar o nosso camp com um treino de ciclismo no parque da cidade. Bem seguro o percurso, os iniciantes podem ficar tranquilos que a gente tem estrutura, vai ter moto fazendo escolta, então o foco nosso desse pedal não é treinamento em si, o foco nosso é mais ensinar os alunos como se deve portar num pelotão, como se deve se portar pedalando na rua, com os carros e tudo mais, tá, pessoal? Então a gente vai fazer uma rodagem aí para iniciante. A gente vai fazer 30 quilômetros, intermediário 60 e os atletas mais avançados até 90 quilômetros. E dependendo do nível do atleta, a gente faz um ajuste para menos ou para mais, para ele conseguir cumprir o dia numa boa, sem grandes dificuldades. E a gente encerra o camp aí com esse treino de ciclismo aí na quarta-feira, 6h30, tá bom? Agora, esperando aqui, já entra o nosso palestrante de hoje aí, o grande João Calazans.
ex-presidente da Confederação Brasileira de Triatlo, vai dar uma palhinha aqui para a gente e entrar na nossa palestra de hoje para brilhantar o nosso evento aí. Vamos tentar entender os porquês e como que ele colocou o triatlo brasileiro no topo do mundo. Só um segundinho, tá, pessoal? Que eu estou adicionando ele aqui na nossa palestrinha online aqui. Aqui, pessoal, uma perguntinha aqui, ó. Precisa de algum equipamento especial para participar das atividades do camp? Então, pessoal, vamos lá. Enquanto o professor entra aqui, deixa eu só responder essa pergunta rapidinho. Não precisa de equipamento nenhum, tá? É só você ir com sua vontade, sua coragem, sua motivação. Que a gente vai fazer algumas práticas, óbvio que tem parte que tem ciclismo e tudo mais, natação, mas quem nunca teve contato com um triatlo, pode ir lá participar, porque a gente tem a parte teórica que é muito importante também, que a gente vai ensinar como é que funciona o esporte, e é assim que a gente largar a parte prática e você não tiver equipamento, não tem problema, você também pode aprender observando, olhando os outros atletas praticando, tá, pessoal? Não deixa de ir, viu? Quem tiver mais alguma dúvida rápida que quiser perguntar aí, enquanto a gente adiciona o nosso professor João Calazans, pode perguntar, tá, pessoal? E no decorrer da palestra também, se vocês quiserem fazer perguntas, pode fazendo que eu vou anotando aqui enquanto eu falo, enquanto o professor fala, e a gente pergunta, eu junto e a gente pergunta no final. Sem problema. Boa noite, Henrique. Eu não sei quantas pessoas estão nos ouvindo, né? Mas é um prazer inenarrável estar aqui com você para falar de um esporte que nós gostamos muito. E não é todo dia que nós temos a oportunidade de falar de triatlo, né? Opa! Para vocês que não sabem, pessoal, boa noite, professor. O Calazans. O áudio está cortando um pouquinho para cá.
Tá bom, professor. Eu acho que está com um pequeno delayzinho. Tem um delayzinho, está chegando mais tarde. Mas estou ouvindo você bem. Bacana. Então, vamos lá. Pessoal, o professor Calazans aí tá. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite ao professor Calazans também. Boa noite, André. Perfeito. Vamos falar um pouquinho aí, professor, sobre o seu histórico aí, no esporte, no triatlo, como é que você começou a praticar, como é que te incentivou a organizar, a formar associações para fazer o esporte deslanchar aí no Brasil? Minha chegada ao triatlo é um monte de coincidências. Não tinha nada a ver com triatlo, eu fazia atletismo logo no início da minha carreira, quando eu tinha 17, 18 anos. Corria 200, 400, 800 e fazia capoeira. Depois virei professor de capoeira, mestre de capoeira. E eu saí da minha cidade natal, que era Camaquã, que ficava afastado 500 quilômetros de Salvador, e fui fazer faculdade. Fui para a Universidade Católica e fiz educação física. E minha desenvoltura era grande. Triatlo, não, atletismo, tênis, eu fazia alguns outros esportes, mas estava focado na formação acadêmica. E 6 meses, no primeiro semestre, já era monitor da cadeira de Ciência do Treinamento Desportivo, que mais tarde, logo depois de formado, via ser professor assistente do saudoso mestre Dival Fonseca de Albergaria. E em 1985, precisamente, eu fui morar em Paris. Eu fiquei um tempo na França e eu tive o contato com o triatlo de Nice. Eu vi aquele negócio lá, eu achei maravilhoso. Fui nadar, pedalar, correr, que desafio, que coisa linda. E eu fiquei olhando, nem foi o contato direto. Eu estava em Paris, estava acontecendo a prova início, eu fiquei vendo via TV. Falei, eu quero fazer esse esporte, eu vou experimentar. Minha mulher deu risada assim, olhou, vai mesmo? Eu digo, vou tentar experimentar. Aí o frio ficou intenso, abaixo de 10 graus. Em Paris não dava para a baiana segurar a onda, já estava ficando cinzento, não tinha mais cor. E voltei para a Bahia, voltei para Salvador. E quando voltei, eu vi um anúncio no Jornal à Tarde, que era um dos maiores jornais do Norte e Nordeste, inclusive um dos grandes promotores de esporte do estado, falando sobre a possibilidade de haver um sprint triatlo, que na época não era sprint, era short triatlo. 750 metros de natação, 20 de ciclismo e 5 de corrida. E eu comecei a me preparar, fiquei entusiasmado, digo, vou participar, sim. Vou participar de qualquer forma. E adiaram a data. Adiaram umas 3 ou 4 vezes. Eu tomei por mim, digo, olha, ele já está adiando, eu vou tentar fazer isso aqui. Aí entrei em contato com o Djalma Madruga, ele na época era um dos top de longa distância do Brasil, e falei, Djalma, você toparia dar uma clínica? Eu tinha uma clínica de corrida, que era o estudo do comportamento humano e desempenho, o estudo do comportamento e desempenho humano e atividades físicas e esportivas. Era um mini laboratório que estudava a ciência do movimento. E eu chamei pela clínica de corrida para Djalma fazer uma palestra, fazer um seminário. E ele veio, falou 2 dias, foi muito bom, foi no Hotel Meridiano. E as inscrições serviram para poder pagar o cachê dele, que veio, a hospedagem, tudo estava mais tranquilo, porque conseguimos bem. E ele fez um simulado. O simulado eram todos participantes da natação, do ciclismo e da corrida. E foram fazendo mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 simulados, até que resolvemos utilizar a piscina para poder fazer as competições dentro do âmbito da Universidade Católica, da Escola de Educação Física em Pituaçu. Tinha uma trilha muito boa, que era de 5 quilômetros, dava para fazer 4 voltas, e piscina ficava fácil, estava tudo dentro. Acho que foi um insight divino ali para poder a gente cair naquela posição. E fizemos. Quando começou os campeonatozinhos pequenininhos, aí resolvemos fundar a BATRI, a Associação Baiana de Triatlon, com todos os atletas participando, e foi aumentando o número de atletas. Em 29 de janeiro de 1988, eu fiz o primeiro sprint triatlon, o short triatlon de Salvador, um short triatlon internacional. Internacional porque só tinha uma pessoa, que era o Pierre Blanchet, do Canadá. Mas a Fernanda Kelly estava lá, foi o Dola Bela, foi bastante gente. E foi uma prova boa. Eu tinha um apoio muito grande da Polícia Militar e do Governo do Estado da Bahia. E fechei a orla quase toda e foi um negócio espetacular.
Pronto. Fundei a Federação Baiana de Triatlo. Da Federação Baiana de Triatlo, nós organizamos a de São Paulo, a de Brasília e a da Paraíba. Tínhamos 4 e tinha mais a do Rio, que a do Rio era a única federação que existia na época e tinha status de confederação dada pelo Conselho Nacional de Esporte, porque era a única. Mas em 1991 nos reunimos e fundamos a Confederação Brasileira de Triatlo. Foi cheio de conflitos, porque existia interesses de não existir a confederação. E fomos para a luta. O Rio se associou também. E eu fui o primeiro presidente, né? O fundador e presidente. 1989 foi quando fundou oficialmente a ITU no triatlo, no Campeonato Mundial de Triatlo em Avião. Foi o Marco Ripper representando, certo, ainda o Brasil, porque ele tinha um status para isso. Ele era membro do comitê executivo nessa época da ITU também. E nós fizemos Avião, depois veio o Campeonato Mundial da Disney. No Campeonato Mundial da Disney já estava mais fraco, porque já estava na federação. E eu e o Roberto Landwehr estávamos presentes. Ele era sempre foi um dos melhores técnicos de triatlo do Brasil e talvez do mundo. Resolvemos ajudar a organizar a delegação brasileira, que estava horrível. E eu olhei aquilo tudo assim, eu falei, olha, o ano que vem vai ser diferente. 1990, 91 vai ser diferente. Eu já sabia que o campeonato seria na Austrália. Nós vamos fundar a confederação e vamos fazer um campeonato, vamos fazer uma participação do Brasil mais organizada e mais equilibrada. Vamos lá. Fundamos a confederação, 1991, Gold Coast, Austrália. Fomos na Lombok e conseguimos um uniforme, até bonitinho o uniforme. Eu tenho até algumas coisas aí dele ainda guardadas aí como recordação, que eu quero colocar ainda em um museu do triatlo no Brasil. Espero que isso aconteça, que a confederação faça isso. E fomos para lá. Uma confusão, ninguém queria usar o uniforme, porque cada um tinha seu patrocinador. Eu digo, está representando o Brasil, não o patrocinador. Se você quiser representar seu patrocinador, vá para as competições, certo? Não oficiais, e está tudo bem, as promocionais estão aí. Não sei o que, todo mundo vai ter. Aí conversei com o Les McDonald, que na época estava entrando, também estava se chegando, porque ele precisava de pessoas para compor, certo? O cenário do esporte olímpico, certo? No mundo. E eu falei para ele que eu queria mais organizar o Brasil. Ele falou, não, quem não tiver com uniforme não vai competir. Todos tiveram que usar o uniforme. Em 92, fomos para Muskoka, né? Já no Canadá, já estava mais organizado, já tínhamos um patrocínio da Reebok e levamos quase 42 pessoas. Foi muito interessante. E aí começou, certo, a acontecer Confederação Sul-Americana, Pan-Americana. Roberto foi para o comitê executivo, que eu não queria, foi lá para o comitê executivo da ITU. E eu cuidei somente do triatlo brasileiro, fiquei preocupado. E aí chegou um parceiro meu, que era o manager do Leandro, o Frederico Fred Carvalho. E o Fred operava o marketing. Eu falei assim, olha, não tenho tempo para cuidar disso, você pode fazer isso? Ele falou, posso. Então vamos trabalhar, precisamos de patrocinadores para poder fazer um calendário maravilhoso no Brasil. Ele falou, deixa comigo, vamos à luta. E fomos à luta. E aí começou a odisseia, por exemplo, do triatlo brasileiro se tornar muito forte e do triatlo mundial receber o triatlo brasileiro de braços abertos, porque nós passamos a ter uma influência, principalmente porque estávamos muito ligados à Confederação Centro-Americana e do Caribe, que era com Guilherme Sanz, e a Pan-Americana, que era Jorge Merguia, da Colômbia. Então, tínhamos um outro parceiro, Didier Lenaf, que era da União Europeia de Triatlo, e junto nós tínhamos ali praticamente 60 países na mão. Nós estávamos muito fortes e o Brasil começou a crescer, principalmente no ranking mundial, porque nós passamos pelo o volume de competição que tinha nos estados. O Campeonato Brasileiro começou a ficar independente, tem muita gente, muitos júniores, em Brasília principalmente. Brasília era um celeiro, Brasília era uma coisa de louco. Você vê os garotinhos correndo, subindo na bicicleta, nadando, pedalando, com o capacete nem dava na cabeça direito. Era emocionante. Então, surgiu de Brasília os dois maiores expoentes do triatlo mundial, que foi Leandro Macedo e Alexandre Manzano. E eles ficaram no ranking mundial durante muito tempo e foram realmente ícones, certo, desse esporte, não só no Brasil, mas também no mundo. E aí deslanchamos. O triatlo foi até onde deveria ir, eu acredito. Bacana.
Bacana, Calazans. Desculpa o delayzinho aí que tá tendo aí, tá? É a distância entre a Bahia e Brasília. Mas bacana, Calazans. Assim, foi a sua passagem pela CBT nos anos 90 deixou um legado gigantesco, né, cara? E a gente consegue compreender que, não, além dos dois atletas top do mundo, que foi Leandro Macedo e Alexandre Manzan, você conseguiu construir uma disputa muito forte entre a meiuca ali, vamos dizer. O Manzan e o Leandro eram nível AA mundial, mas a gente tinha o nível A, tinha o nível B também, que é o nível C do pessoal do Brasil, mas eram atletas muito fortes e muito competitivos, né? Então, é muito interessante essa postura sua de fazer campeonatos nacionais muito fortes, de incentivar os atletas ícones a disputarem com os iniciantes ali, a molecada júnior que está começando e observa o seu o ícone competindo ali lado a lado. Então, isso é um incentivo gigantesco, né, cara? Além disso, que a gente sabe também que você colocava premiações em dinheiro nos campeonatos nacionais altíssimas, então isso era outro incentivo também muito grande de disputa entre os atletas profissionais, porque eles vivem disso e todos vão atrás do topo do pódio, vão atrás do dinheiro, não tem para onde fugir, né? Então, muito legal essa postura sua de incentivar os atletas dessa forma e que hoje eu não vejo muito isso hoje, né? A gente vê atletas brasileiros competindo no exterior, raramente fazem um campeonato nacional com os outros atletas, então, de certa forma, gerou um rombo de gerações aí que está com a dificuldade danada de renovação, assim, no meu ponto de vista, né? E é isso. Conta um pouquinho mais Eu acho aí que eu para a dei gente. sorte, viu? Eu acho que eu Vamos dei lá. sorte, porque, na verdade, eu era especialista em treinamento. Eu gostava muito do Matveev, né, do russo. Eu estudava muito periodização com ele. E tinha o Roberto também, que fazia a mesma coisa. O Roberto estava empenhado em treinar atletas. Eu estava empenhado em construir um calendário. Como é que você constrói um calendário? Você tem que periodizar, do simples para o complexo. Então, as competições de treinamento, eu consegui chegar ao ponto, porque como tudo era novo, dava para conversar com os presidentes de federação e falar com eles, olha, vamos fazer seus campeonatos. Campeonatos regionais são campeonatos, estaduais são campeonatos de treinamento. Não se preocupa com performance, tem que estar treinando e tem aquelas competições para poder fazer o teste, para poder sentir como é que está e ver o que precisa melhorar, fazer as correções. Aqui a resistência tem problema aqui, tem problema de força, de potência aqui, tá. Os campeonatos serviam para isso. E iam melhorando. E chegava, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro já era um treinamento mais específico, porque o nível de competitividade era grande. Certo? Você tinha, por exemplo, na frente, Leandro Manzano, mas você tinha também Casa Preta, você tinha Casadil, Vigílio Castilho, você tinha Alexandre Maximiliano, você tinha um monte de atletas aí que estavam também indo na linha. Ainda vinham os júniors com Juraci, certo? Akira, vinha o pessoal todo mundo vinha em cima. As mulheres também, pela mesma forma, Márcia Moreira, Zezé Moreira, Aglaé Menezes. Então, você tinha bastante gente, certo? Então, você tinha um espelho lá na frente e tinha um monte de jovem querendo ser iguais ou melhor que o Leandro e o Manzan. Porque o Manzan e o Leandro estavam muito distantes de todos, né? A competição era mais resumida a eles dois e... Entrou. Pronto, agora tá online, tá beleza. Vamos lá. Então, acho que eu dei sorte naquele momento, porque eu peguei um sistema que não tinha nada. E aí deu para poder fazer uma periodização, fazer um calendário bom e melhorar a vida dos atletas. Eu sempre falei para os atletas o seguinte, eu quero que vocês ganhem muito dinheiro. Eu quero viajar no avião do Manzano, no avião do Leandro, eu quero que vocês sejam top dos top dos top, tão bom quanto jogador de futebol. E assim aconteceu, né? As premiações eram boas, todo o dinheiro que nós conseguimos de patrocínio, a gente revertimos em premiação, porque
tinha um ponto positivo, que era o Triatlo Internacional de Santos. E o Troféu Brasil, que o Núbio fazia, isso gerava uma certa competitividade entre a gente, de maneira que ele buscava excelência e eu buscava mais ainda. Certo? E o fato da Confederação Brasileira ser o órgão oficial, ela não poderia ter competições menores do que outras organizações. Então, as competições tinham que ser bem organizadas, já em forma de circuito, já visando os Jogos Olímpicos, porque inclusive o circuito da estreia do triatlo dos Jogos Olímpicos, em Sydney, foi desenhado por mim. Foram 2 voltas na natação, se eu não me lembro, eram 8 voltas no ciclismo e 2 na corrida. Isso foi feito a primeira vez em Salvador, em 1992, na Copa do Mundo. E deu certo. Demos um rio ali, outro aqui, e passamos a fazer todos os eventos em forma de circuito. Isso, além de dar uma melhor capacidade de performance aos atletas, certo? Adaptava para o que tinha de vir de novo. Aquela ideia de 20 quilômetros para lá, 20 quilômetros para cá, já tinha sido sepultada e as pessoas ficavam no romantismo de que aquilo tudo deveria continuar do mesmo jeito. A confederação fazia esse dever de casa, mas a Federação Internacional não. Nem todas as federações internacionais, por exemplo, federações nacionais, se preocupavam com isso. E aí começou a vir os resultados, justamente porque tinha uma preocupação científica, certo? Em todo o calendário montado. De um plano, do outro plano, tinha um plano de marketing muito bem fundado, certo? Para que nós tivéssemos o melhor e oferecêssemos o melhor para os nossos atletas. A confederação tinha a Reebok como parceira e estava tão forte no cenário nacional que nós éramos considerados o 4º esporte do país. Nós chegamos a ser o 4º esporte do país, passando até da natação. E nós tínhamos tanto poder que até o uniforme do COB para os Jogos Pan-Americanos de 1995, quando o Richeiro era o presidente, fomos nós que conseguimos com a Reebok para poder fornecer para o Comitê Olímpico Brasileiro. Então, a gente estava bem no cenário e trabalho, 24 horas por dia. A gente não tinha tempo de trabalhar, dava pouco tempo à família, certo? Dentro da possibilidade. E isso também despertava uma certa inveja nas pessoas, porque alguns falavam o seguinte: o Calazans está utilizando o triatlo para poder ter um alpinismo social. Eu nunca precisei disso, certo? Tanto que não precisei que hoje eu sou um escritor conhecido no mundo inteiro, tenho 33 livros publicados, 33, 34 vai entrar agora, publicados, nas melhores livrarias do mundo, nas melhores plataformas, certo? Estão todos eles em 10 línguas, em 160 países, mais ou menos. Então, se eu fosse um busca-vida, tá? Na hora que eu saísse do triatlo, acabava a minha vida. Mas minha vida não acabou, ao contrário, hoje eu estou melhor. E é bom que tenha outras pessoas substituindo para que possam fazer ainda melhor do que nós fizemos. E eu não fiz sozinho, certo? Eu tive o Fred, eu tive o Roberto Landver, Evandro Magalhães. Tivemos uma série de pessoas que fizeram questão, médicos, inclusive, não tinha o Rovella, que Deus o tenha, Fábio Goulart, Paulo Bittencourt, Dr. Másio também, que já faleceu. Nós tínhamos uma série de pessoas que colaboravam com a confederação. Então, nós surgimos para ser grande, não para ser mais ou menos. Então, é por isso que eu acredito que o triatlo brasileiro continua sendo forte até hoje em todo o mundo. Então, Calazans, fica nítido na sua fala que você tinha uma política de construção, né, cara? E não uma política de destruição para se perdurar, né, no poder, né? Então é bem legal, cara, você pensar nos outros atletas e tudo mais, falar, não, eu quero que você ganhe dinheiro, quero que você junte seu dinheiro, tenha uma vida após também triatlon, com recurso e tudo mais. Então, é óbvio que essa sua política de construção gerou muitos frutos e colocou o triatlo brasileiro no topo do mundo, né, cara? Bem, bem bacana. É óbvio que um trabalho bem feito, você colocou o triatlo no topo do mundo, desperta inveja de muita gente e tudo mais. E também não tem como agradar todo mundo, né, Calazans? É impossível agradar todo mundo, né? Mas, assim, com inclusive, certeza... eu acho interessante, você falou uma coisa interessante, não é para destruir. O Les McDonald também já morreu, certo? Que eu não sei onde é que ele está, se ele está num paralelo aí. Ele foi um cara que ensinou muito, certo? Sindicalista, certo? Ligado aos eletricitários do Canadá. Ele tinha uma experiência sindical muito grande, ele queria trazer isso, certo? Para dentro do triatlo. E não dava certo, porque quando ele se sentiu ameaçado, certo? Por perder por voto,
ele ele diminuiu o triatlo para ficar do tamanho dele, a Federação Internacional, porque eu já estava como presidente da Sul-Americana, vice-presidente da Pan-Americana e vice-presidente da Federação Mundial. Quando ele ganhou a última eleição em Cleveland, que nós levamos aí 200 atletas, foi uma delegação de 200 pessoas, muito bonita a delegação fantástica. Leandro foi quinto colocado no Campeonato Mundial, mas teve pacing para o Simon Less, e foi uma briga minha e do Les muito grande. E na eleição, ele teve 64 votos, eu tive 62. Então, na verdade, o adversário dele seria João Calazans Filho, certo? O próximo presidente da ITU seria João Calazans Filho. Então, ele tinha que acabar com minha reputação, para poder eu não chegar a ameaçá-lo. Mas ele não fez só isso comigo, fez com o Didier Lenaf, fez com o Eric Konig, fez com o Jorge Merria, com o Guilherme Sanz, com o Roberto Landi. Ele saiu fazendo com todo mundo, tentou matar todas as pessoas que pudessem ameaçar, certo, a hegemonia do poder. Certo? A posição que ele estava ali como presidente e como membro do Comitê Olímpico Internacional, que eles achavam aquilo aí interessante, porque sempre que você ia fazer uma inspeção para os Jogos, você se encontrava com o chefe de Estado, se encontrava com o príncipe, com rei, rainha, essa vida de celebridade que tudo isso é vaidade. Isso não funciona. O bom é o resultado do trabalho que foi feito. Então, eu tinha vários cargos, nós tínhamos um poder muito grande, certo, dentro do mundo. E quando algumas pessoas aqui do triatlo brasileiro, inclusive pessoas que eu coloquei na confederação, chegou na ITU, tentou me destruir de todas as formas para que eles ocupassem o espaço. Só que eles não ocuparam o espaço. O que eles mais conseguiram era ser um vice-presidente de consulado da Confederação Sul-Americana, um membro da Pan-Americana, um representante de área. Mas, por exemplo, nós ocupamos o quê? Comitê Executivo, vice-presidência, tínhamos poder, certo, junto à Internacional e ao Comitê Olímpico Internacional, controlávamos a Pan-Americana, são 42 bandeiras, são 42 países, é uma potência a Confederação Pan-Americana, e ela era representada, porque nós tínhamos resultado, Ricardo Gonzalez, não era só Leandro Macedo, Ricardo Gonzalez, certo? Tinha aí time de boom, tinha o pessoal dos Estados Unidos, que eram muito bons, mas Leandro e Manzan eram diferentes. E nós conseguimos, assim, certo, fazer com que o triatlo fosse brasileiro, porque nós estávamos numa época de construção, inclusive, do manual da ITU, das regras de competição, tudo mais, dos códigos. E nós tínhamos voz ativa e colocávamos aquilo de forma científica, de maneira que pudesse sempre melhorar o triatlo, levar o triatlo para cima. E isso repercutia no Brasil, porque tudo que estava acontecendo na ITU hoje, amanhã já estava aplicado no Brasil. Então, aquela questão da desinformação que regulamento de competição, cada um era diferente, que não pode ser, não, passou a unificar tudo, certo? Quando você chegava, por exemplo, para as competições do circuito mundial, do campeonato mundial, você não tinha mais nenhum tipo de preocupação, porque você estava competindo do mesmo jeito dentro do seu país. Então, só tinha chance de ter sucesso. Então, eu acredito que essa série de coincidência e de circunstâncias fez com que o triatlo brasileiro conseguisse ser realmente grande, ser maior. Ele pode ainda ser maior do que ele foi. Agora depende da humildade das pessoas, certo? Ter comprometimento, trabalhar 20 horas por dia, porque nós trabalhávamos 20 horas por dia, quase não dormíamos. Certo? Todo mundo trabalhava direto. Então, se tiver pessoas abnegadas, dispostas a fazer isso, eu acredito que ele pode vir, principalmente na Federação Internacional. Tem que mudar a cabeça da Federação Internacional. Enquanto estiver pensando desse jeito de fazer competição para trocar dinheiro, certo? Por inscrição de atleta ou então por patrocínio bobo, o esporte não vai conseguir ser grande como foi. Entendi. Talvez essa política de destruição o Brasil pague até hoje, né, Calazans? Um preço caro sobre isso aí, né, cara? Mas eu sou culpado também, viu? Eu sou culpado. Mas, Calazans, cara, uma pergunta que surgiu aqui, o que você faria de diferente na confederação hoje, se você fosse presidente da CBTRI? Eu faria a mesma coisa. Eu chamaria o Fred, chamaria o Roberto, o Evandro, eu chamaria o Zeca Menezes, eu chamaria todo mundo. Certo? Os que estão aí, eu chamaria também. Venha. Porque o grande problema é o seguinte, é você querer ser gestor sem ter capacidade de ser gestor. Você não pode ser presidente sem ter capacidade de ser presidente. Porque ser presidente é o quê? Só pela posição, para poder viajar, para lá, para cima, para baixo, dizer que está representando? Não.
Você tem que ser presidente sabendo o que é que você vai fazer. Você tem que ser técnico sabendo o que você vai fazer. Você tem que ser gestor, certo? Sabendo que você vai ter que fazer um plano de expectativa, certo? Você vai ter que fazer um projeto, certo? Não é um projeto de longo prazo. A primeira coisa que eu vejo de erro é o seguinte: eu não boto atletas meus para poder ficar fora do país, para pagar uma fortuna em centros de treinamentos, para poder não ter resultado nenhum. Olha, individualidade biológica. Nós sabemos que o brasileiro tem capacidade completamente distinta de qualquer outro país, certo? De qualquer outro atleta de outros países, com os atletas de outros países. Então, na verdade, por que eu vou para um centro de treinamento na Espanha ou em Portugal, se eu posso montar um centro de treinamento aqui e trazer essa expertise para cá, para que some com meus técnicos e com meus atletas? Em vez de ter um atleta, dois atletas no centro de treinamento gastando uma fortuna lá fora, eu trago para cá e tenho 1.500. Então, se eu não fizer 2.000, 3.000, 10.000 atletas, certo? Nas escolas, em todos os lugares, em todos os estados, eu não consigo ter elite. Você só vai ter elite se tiver base. Se você não tiver base, você não vai. Para ter base, tem que ter competição. Cada estado tem que fazer, por ano, pelo menos umas 8 competições. Pequenininha, não precisa ser nada glamurosa, não. Pode nadar em piscina, fazer qualquer coisa, mas o atleta não pode ficar sem competir. O Campeonato Brasileiro tem que ter 5, 6 competições no mínimo, porque tem um circuito mundial todo para fazer. Eu não sei mais como é que está o circuito mundial. Ainda tem Campeonato Pan-Americano, Campeonato Sul-Americano, Jogos Pan-Americanos, tem Jogos Sul-Americanos, tem Jogos Olímpicos. Então, na verdade, você tem uma necessidade muito grande para que esse atleta se forme até chegar, certo? Na competição mais importante, que são os Jogos. Então, você tem que pegar e fazer um planejamento, certo? Eu sei fazer, mas não me interessa mais fazer. Você fala, Calazans, olha, seria bom sim. Eu sou escritor agora, não quero saber mais disso, eu sou romancista. A época do triatlo passou, certo? Também nunca me consultaram, nunca me procuraram. Mas eu fico feliz porque as pessoas que jogavam pedra no meu telhado, dizendo que a confederação é isso e aquilo, que Calazans é aquilo, hoje as pessoas fazem parte do board da Confederação Brasileira de Triatlo. Que lindo, né? Não é bom? E eu torço que eles façam o melhor, certo? E se precisar de mim, por exemplo, para conversa, como nós estamos fazendo aqui, tudo bem. Para poder me dedicar a ser dirigente mais uma vez, eu não tenho mais espaço para isso. Já dei o que tinha de dar. Tá certo, Calazans. Bacana. Uma coisa que eu ia te perguntar, Calazans, o que você faria para se blindar dessa política de destruição hoje? Não existe como. Primeiro o seguinte, porque quando teve isso aí, foi um atleta que virou e falou: o Calazans não está usando idoneamente o dinheiro recebido do governo para poder colocar nos atletas. Ora, eu tinha do governo 220 mil, e eu tinha de patrocínio 1.350.000. O do governo era verba carimbada, certo? Que eu tinha que pegar, prestar conta, tudo direitinho. Eu tinha 1.250.000 sem precisar prestar conta de nada. Se eu tivesse que meter a mão, eu ia meter a mão em 200 mil do governo ou em 1.250.000? 1.250.000. Mas, mesmo assim, fizeram uma sindicância. Eu não sou funcionário público. Fizeram uma sindicância contra mim. Tentaram. Aí a CISET, a Secretaria, o Controle Interno da Presidência da República, falou: olha, as contas da Confederação estão tudo certinho, bonitinho, certo? Não precisa nada. Se tiver algum tipo de discrepância, é coisa de polícia, não coisa de sindicância, nem coisa do Estado. Mas o Estado não funciona assim, o governo não funciona assim. Fizeram a sindicância à revelia da própria orientação da CISET. Não me ouviram nada, concluíram porque tinha sumido 50 milhões de dólares. Na época eu não falava assim, eu quase me mato por causa dessa questão, certo? Da leivosia criada, certo? Em torno da minha pessoa, de que eu poderia ter desviado dinheiro público, certo? E eu fui uma vítima nesse negócio, mas hoje eu já compreendo isso tudo. E sumiu 50 milhões de dólares no Ministério Extraordinário do Esporte. Todas as confederações e o Comitê Olímpico têm que devolver dinheiro. Eu falei, eu não sou idiota. Eu falei, eu não. Se eu devolver dinheiro, é porque eu fiz alguma coisa errada. Se eu fiz alguma coisa errada, eu vou ter que ser punido. Oxe, gente, todo mundo devolveu dinheiro. O telefone batia para mim, devolve dinheiro que você vai receber 1 milhão. Eu não devolvo, não. Se eu não apliquei o dinheiro errado, é 37 mil reais. Eu tinha que devolver. Eu digo, não devolvo, não. Devolve a confederação que vai pagar, não é você, não é nada. Eu digo, eu não vou devolver. E não devolvi. Aí fizeram a sindicância, soltaram que Calazans tinha mudado o nome de atletas para poder viajar para os campeonatos mundiais, levando sua família. Minha família nunca viajou comigo. Meu filho, quando viajava, e pagava a passagem dele. E é um absurdo, né? Por exemplo, saiu uma passagem em nome de Henrique, eu troquei o nome na passagem, ou então peguei a passagem falsa, passei pela Varig, passei pela Polícia Federal para poder embarcar
certo? Para poder ver. Não existe isso. Então, como era bode expiatório mesmo, eu soube que o ex-ministro, na época, foi na Petrobras, bateu na porta lá e falou: eu quero esse dinheiro aí que está dando para o triatlo, eu quero para o Paralímpico. O pessoal falou: não, o triatlo está dando um retorno muito bom, nós vamos continuar com o triatlo. Então, vamos destruir o Calazans, porque acaba o patrocínio e fica tudo bem. Aí vieram para cima. Fizeram tudo que eles pediam. Eu apresentava 3 documentos. Fatura, os documentos que deram origem à fatura, a relação dos atletas viados. Eles não olhavam para nada, porque não interessava fazer nada disso. E um dia a Rede Globo bateu em minha porta. O escândalo estava feito. Aí, Calazans, isso aqui é para lá, eu digo, pode entrar. Então, aí eu peguei e abri assim, toda a documentação em cima, eles olharam e falaram assim, mas aqui não tem nada. A reportagem na Globo não saiu, porque sabia que eu estava certo. E o negócio foi enrolando, foi empurrando com a barriga. Aí eu cheguei para o senador Leomar Quintanilha, que me ajudou bastante. Falei, senador, pede para esse negócio ser resolvido logo. Se tiver que julgar, condenar, faça. Se não tiver que devolver, fala também, certo? Mas tudo legalmente. Eu não vou ficar com esse negócio de boca, não. Eu não vou devolver um centavo. Ele falou, vamos lá no TCU. Eu digo, vamos. O ministro relator do processo era Valmir Campeiro, que já tinha aprovado. Olha bem, o TCU já tinha aprovado as minhas contas, já estava homologada. Minhas contas eram parte das contas do presidente Fernando Henrique Cardoso. E para abri-las, precisava de uma ação no STF para reabri-las, para poder investigar, porque a conta não era minha, era a conta do presidente da República. A minha conta era um pedacinho só que fazia parte daquilo. Então, como já tinha sido homologada, deveria ser esse processo. Nada. Foi política. Política é um negócio complicado. Aí chegou lá, subimos, o ministro pegou assim, abraçou o senador. Senador, não tem nada aqui, não mandou nada. Eu digo, epa, tem tudo aí. Me desculpa, certo? Toda a documentação que foi pedida está no Ministério Público do TCU. Inclusive, eu pedi sustentação jurídica, sustentação oral, para poder defender meu ponto de vista e provar que não existe mácula nenhuma, porque a Receita Federal fez uma investigação, porque eu quebrei os meus sigilos, não encontraram nada, certo? Quebrei sigilo bancário, fiscal, telefônico, entreguei tudo que vocês queriam, certo? Eu não tenho nada, não devo nada a ninguém. Então, está toda a documentação. Ele virou as costas para mim, abraçou o senador, saiu como se eu não existisse. Aí eu virei e falei, olha, senador, você me desculpa, eu estou esperando lá embaixo, porque aqui não estou tratando com o ministro do TCU, estou tratando com o moleque. Valmir Campeiro, eu falo o nome dele. Moleque, sem vergonha. Agora, me chame na delegacia para me reafirmar tudo que eu estou falando aqui de você. Aí o senador, calma. Eu era pitbull mesmo. Eu digo, estou descendo, não quero falar com esse malandro, não. Ele foi lá, reuniu mais 4 com ele, botou lá, apropriação indébita. Tem que devolver. Eu roubei o dinheiro da confederação. Aí eu comecei a beber muito, fiquei triste demais, porque o que eu tinha era o nome. E eu vi a hora de me matar. Depois eu descobri que aquilo não valia a pena nada, que eu tinha que seguir minha vida. E aí eu deixei de lado. Talvez tenha sido isso que tenha me afastado mais do triatlo, e eu aprendi uma coisa: não me envolver com o governo. Quem briga com o governo perde. Se você não tem lastro parlamentar ou então algum outro tipo de poder para lidar com as pessoas do governo, não entre. Por isso que talvez eu não queira mais. É triste, mas é isso aí. E eu não tinha falado isso para muita gente, não. Eu falei para pouca gente, agora estou falando no ar. Estou deixando registrado. Certo? Inclusive, vai fazer parte da minha própria... Na biografia, eu vou incluir esse tipo de comportamento. Me abriram ação criminal para tentar me prender. Não me prenderam porque não acharam nada. E aí foi passando, ficou 26 anos esse negócio empurrando com a barriga. A ideia era simplesmente me aniquilar, me anular, me tirar da confederação e deixar, certo, com que eu ficasse, não tivesse mais condição nenhuma de participar do plano internacional. E repercutiu no exterior, foi usado em eleição. Calazans roubou a Confederação Brasileira de Triatlo, essas coisas todas. Hoje eu já superei, eu estou bem melhor. Eu imagino, viu, Calazans? É bem complicado também. Calazans, tem algumas perguntinhas aqui do público aqui. Então, pode fazer. Eu mesmo, eu sou fruto de uma escolinha de triatlo que tinha aqui em Brasília, ali, entre 99 e 2000 ali. Era uma escolinha bem forte, tinha uns meninos bem fortes, a gente dominava o campeonato nacional juvenil que tinha na época e tal. E a gente queria saber como é que era o incentivo para a base nessa época sua, como é que as escolinhas, como é que funcionava o incentivo era da tudo CBT? na paixão. Henrique, era tudo na paixão.
triatlo era um esporte romântico, bonito, todo mundo era apaixonado por triatlo. E os pais bancavam, era patrocinador mesmo, certo? Bancavam. A ida para a competição, para tudo. Quando não tinha competição local, era bom porque não tinha muita despesa. Mas os pais bancavam tudo. E o esporte era lindo, porque você tinha um age groupers. Quando você ia para o campeonato mundial, você tinha 10 atletas de cada faixa etária para poder levar. Você levava uma carrada de gente para aquele negócio lá. Era uma festa sem tamanho. Era uma festa sem tamanho. O campeonato mundial era uma alegria imensa. Quando você fala, por exemplo, do campeonato local, os pais faziam questão de levar seus filhos, de colocar o filho no esporte, se preocupando com a honra dele, se preocupando com a formação de caráter dele, certo? E o esporte proporciona tudo isso. Você pode observar que as pessoas que fizeram esporte, que fizeram triatlo, certo? Quem tinha um quê de marginal, saiu, certo? E quem não tinha nada, nunca foi para o outro lado, certo? Fora os erros de seres humanos mesmo que nós somos, né? Do dia a dia, era isso, mas era o patrocinador que cuidava de tudo e o presidente de federação local, certo? Era um herói, porque você ia pedindo uma coisa para outra coisa para outra ali, montava aquelas competições ali e conseguia chegar em algum lugar, certo? Mas é tudo no sacrifício, mas tudo também na paixão. Entendi. Que hoje em dia a gente vê uma inversão, né, Calazans? O foco é no atleta amador mais velho, que pode fazer prova de cara, que tem dinheiro, empresário e tal. Hoje eu vejo que a molecada está meio à margem aí do triatlo, né? Tá bem complicado, provas com valores porque não tem absurdos de inscrição. Não tem oferta, Henrique. Não tem oferta. Você não tem competições. Você não tem oferta, você não tem nada mais. Brasília, eu estive em Brasília agora para os Jogos Mundiais do Meio Ambiente, certo? Foi muito bom, graças a Deus. 650 atletas, 4 modalidades. Leandro participou, Manzano também. A pena você não estar lá, mas esse ano você vai, seguramente vai ser em setembro. Muita gente indo participar. As pessoas têm uma sede de participação em atividades esportivas. O problema é que não tem oferta. Não tem uma política de desenvolvimento do esporte nos estados. Os secretários de esporte são políticos. Os ministros de esporte, certo? São ex-atletas. E, às vezes, as pessoas pensam que o ex-atleta, pelo fato de ter sido ex-atleta, ele tem capacidade para poder fazer gestão, certo? Desportiva. Que ele tem expertise para tal fim. Ah, não, a gente faz um cursinho aí de marketing, não sei o quê. Não, não é isso, não. Eu alisei banco de faculdade durante 4 anos, certo? Fui professor assistente, estudava feito um louco para poder conseguir ter conhecimento suficiente para poder fazer a coisa bem feita. Então, perderam a vontade de fazer a coisa bem feita, de fazer triatlo bem feito. E o Núbio, coitado, ficou sozinho. Ele precisa rapidamente de um adversário. O Gaioto parou, certo? E o Gaioto era quem fazia as outras competições de São Paulo, e que competir diretamente com o núcleo. Então, se você não tem competição, você não tem desenvolvimento, nem crescimento. E hoje os dirigentes ganham bem, né? Eu não ganhava na minha época. Eu tirava dinheiro das inscrições das competições. Então, as inscrições que entravam, era ela que dava o seu sustento pelo seu trabalho. Hoje, não. Diretores, vice-presidente, presidente, CEO, tem tudo, né? Estrutura bonita. Todo mundo recebe salário. Todo mundo na mordomia, tranquilo, bonitinho. Agora tem que receber e tem que dar o sangue, né? Cortar na veia para poder ver se o esporte tem um resultado que realmente merece ter, né? E tem o Laporta que está no Comitê Olímpico. O Laporta é uma pessoa maravilhosa, certo? Tem portas abertas para poder ajudar. Só falta botar no papel e pedir. Vamos para a luta. Eu acho que pode se conseguir muita coisa, se quiser. Se quiser, conseguir. Bacana. O delay foi grande agora, hein? Chegou agora. Não, bacana, Calazans. Assim, eu acho que falta, na minha opinião, uma mudança de postura aí, com
relação a olhar melhor para as crianças, né, para os adolescentes, para as escolinhas de teatro, né, e voltar o foco nisso aí, né, tirar um pouco... O Juracy está fazendo um trabalho maravilhoso. Para mim, um nome para ser presidente da confederação seria Juracy Moreira. Juracy tem um trabalho maravilhoso. Juracy está preocupado com as crianças, está em todos os estados, está chegando em Ilhéus agora para poder fazer uma escolinha em Ilhéus também. Peraí, quem tem que ocupar o espaço lá, sentar na cadeira, é o cara que está fazendo, não é o cara que disse que vai fazer, não. Ou que não fez nada. Eu não tenho preocupação, não. Se alguém se sentir ofendido pelo que eu estou falando, trabalhe para que eu não fale da próxima vez. Faça alguma coisa. O Manzan está escrevendo um livro sobre triatlo aí, certo? Está vendo aí? O Manzan está virando escritor. Nós vamos ter mais um escritor na área. E ele vai fazer uma história bacana. Eu já vi o RAF do texto dele. Está muito interessante. Aí, coisa boa, novidade. O Juracy, que ele disputou uma eleição, né, da CBTRI, da presidência, uma época, e segundo, se eu não me engano, uma revista especializada em triatlo fez uma enquete, e acho que 80% dos triatletas queriam ele como presidente, né? Mas não é o atleta que vota, né, Calazans? Aí complica tudo, né? Quem vota são as federações. E nem sempre o que o atleta quer, as federações querem. Então, na hora que parar com essa porcaria de política e olhar para o esporte de uma forma mais técnica e profissional, aí o triatlo volta a ser o que era. Tem que acabar com aquele negócio do tapinha nas costas. Quem tem direito, tem direito. Quem não tem direito, não tem direito. Certo? Era assim que participava dos campeonatos mundiais, quando eram convocados. 5 homens, 5 mulheres, 6 homens e 6 mulheres na elite, 6 homens e 6 mulheres no júniors, certo? Esses tinham passagem, hospedagem, alimentação, tinha tudo, técnico, médico, tinha tudo. Tinha tudo. Fisioterapeuta, massagista, até gente para carregar as bagagens dele tinha. Então, e viajava de executiva, viu? Com paletó e gravatas ainda bonitões. Então, é isso aí, precisa de empenho, de comprometimento. Sem comprometimento, não se vai para lugar nenhum. Sem comprometimento, fica difícil. Bacana, Calazans. A gente não tem mais pergunta aqui do público, né? Vamos ficar por aqui. Queria muito, muito agradecer mesmo a sua presença aqui. Foi engrandecedora. Contar um pouquinho da história do triatlo, reflete no nosso presente e no nosso futuro, né? Muito obrigado aí pela sua experiência. Obrigado a você. Foi uma honra tê-lo aqui conosco, aqui participando da nossa palestra aí. A honra é toda minha, certo? Estou à sua disposição. Quando você precisar, pode chamar que eu estarei aqui. E aí talvez o papo fique mais longo. Podemos falar as coisas mais técnicas. Obrigado, meu amigo. Fica com Deus. Um abração, Calazans. Um abraço, valeu. Irmão. Adeus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí, pessoal. A gente deu uma palavrinha aí com o Calazans aí. A gente teve um pouquinho de delay aí, não deu para entender um pouco. Eu estava ouvindo 2 Calazans aqui, não deu para entender muito bem. Mas a gente conseguiu desenrolar um pouquinho aí sobre a história do triatlo brasileiro aí. E vamos que vamos. Vamos pensar no futuro aí. Focar nas crianças, nos adolescentes, incentivar as escolinhas, incentivar que os pais coloquem os filhos no esporte. E vamos para cima. É só o começo. Vamos lá, galera. Boa noite para todo mundo. Amanhã de manhã cedo, duatlo no parque. Levem os seus filhos, que lá vai ter brincadeira para eles também. Vamos fazer uma parte lúdica e esportiva com eles também. Boa noite a todos. Muito obrigado. Até amanhã.